Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. O mundo do apóstolo Paulo. A todos os professores de escola dominical, aos líderes que estão com a nova revista de escola dominical para o último trimestre de 2021, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições de vida e de ministério, e o seu ministério, especialmente dedicado às igrejas gentias, implica em que procuremos conhecer alguns aspectos dessa revista. É interessante notar que em 13 lições é praticamente impossível dizer tudo acerca de Paulo, do que ele realizou, do que ele fez. Mas, essencialmente, nós demos destaque a alguns pontos capitais da vida dele que servem de base para o ensino nas classes de escola dominical. E a primeira lição é exatamente sobre o mundo do apóstolo Paulo. Eu vou começar com a leitura do que eu chamaria de o versículo-chave, ou seja, o textuário dessa revista. E o textuário nos diz assim, em Atos 9:15: Mas disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Com esta visão da chamada e da vocação de Paulo revelada, especialmente a Ananias, quando foi procurá-lo em Damasco, nós temos aqui uma visão do mundo geográfico, o mundo cultural, o mundo espiritual que Paulo enfrentaria. E é interessante que o texto básico desta lição apresenta, na verdade, um vislumbre do mundo gentil a que Paulo fora enviado para pregar ao Senhor Jesus Cristo. Quando vamos nesse capítulo 26 de Atos, Lucas narra de um modo especial o modo como Saulo de Tarso foi chamado e vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Mais à frente, no contexto todo da narração de Lucas, no livro de Atos, no texto especialmente de Atos 11, Lucas chega a relatar nomes de cidades gentílicas em que Paulo haveria de passar, anunciar e estabelecer igrejas. Cidades como Antioquia, Chipre, Pafos, Berge, Perge, Icônio, Listra, Derbe, Corinto, Filipos, Colossos, Tessalônica e outras mais. E estas cidades todas foram alcançadas com a pregação de Paulo. Quando vamos dentro do mesmo contexto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, aparecem também ali países e outras notáveis cidades como Atenas, Roma, e cidades como lugares especiais, como Samaria, Fenícia, Síria, Cilícia, por onde Paulo e também seus companheiros, posteriormente discípulos dele, como Silas, Barnabé, Timóteo e Tito, anunciaram o nome de Jesus e plantaram igrejas. Portanto, é interessante a gente considerar esses aspectos. Para servir de base para os professores, o mundo de Paulo dentro do Império Romano nos apresenta, principalmente geograficamente,
uma vez que Paulo era natural de Tarso, que era a capital da Cilícia, e essa cidade ficava às margens do rio Cídicos, na Ásia Menor. É interessante que Paulo, não há uma data acerca do nascimento de Paulo, a qual possivelmente poderia ter sido, não há comprovação histórica sobre isso, no ano 5 a.C. Quando Jesus enfrentou o Calvário, Paulo poderia estar mais ou menos, aproximadamente com a idade de Jesus, entre 30 e 35 anos de idade. E é interessante que Deus, em sua infinita sabedoria e presciência, separou a Paulo e o chamou com uma experiência emocional assustadora, diferentemente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentil. Os 12 apóstolos tiveram, de início, dificuldades para aceitar o apostolado de Paulo. Entendiam que Paulo não estivera com eles nos quase 4 anos do ministério terrestre de Jesus. Esses apóstolos restringiam-se não somente a anunciar Jesus apenas aos judeus no início, mas Jesus, ele convoca a Paulo de forma dramática para ser o apóstolo entre os gentios. A língua falada naqueles dias era, na verdade, especialmente o grego koiné. Para o povo judeu, as línguas nativas eram o hebraico e o aramaico, mas para o mundo do Império Romano, independente do latim, na verdade, a língua que prevalecia era o grego. E isto facilitava a comunicação dentro do Império Romano, porque ao lado do aramaico que Jesus falava, o grego koiné era uma língua popular muito difundida na época, e Paulo tinha o domínio dessas línguas. E isso é muito interessante, como Paulo se utilizou dessa cultura e dessa bagagem para poder pregar o evangelho aos gentios. O mundo de Paulo, geograficamente, nos mostra que Paulo tinha consciência de que o seu apostolado não seria em Jerusalém, porque lá estavam Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, e, na verdade, ainda não haviam se espalhado pelo mundo afora. Mas o texto de Atos 26 indica, no testemunho pessoal que Paulo dá e apresenta perante o rei Agripa, de que ele fora chamado por Deus para ser ministro de Cristo perante os gentios. Então, Paulo percebeu pelo Espírito Santo que havia excelentes oportunidades e possibilidades de viagens nas dimensões geográficas de todo o Império Romano. E isso era muito importante. Outro aspecto interessante é o mundo cultural do apóstolo Paulo, vivido por ele. O Império Romano tinha, naquela época, uma abertura religiosa em que o Império respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Havia em Roma os cultos a entidades gregas, a entidades egípcias, podia citar muitas delas aqui, a entidades e divindades da Ásia Menor, que estavam ainda sob o Império em Éfeso, Colossos, Corintos. E essa diversidade religiosa acabou por facilitar o nome de Jesus ser pregado pelos apóstolos. E neste mundo religioso, havia também muito a influência filosófica grega e romana, que era muito forte. Essencialmente, o Império Romano era um império politeísta, de muitos deuses. E Paulo referia-se a isso lá em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente do chamado gnosticismo, era muito forte e acabou por influenciar o pensamento de muitos cristãos daqueles dias, a tal ponto que os apóstolos tiveram de
confrontar estas ideias filosóficas dentro da igreja, em que judeus gnósticos se aproveitavam para lançar as suas ideias. Pelo fato de Paulo ter vivido neste mundo, ele teve que fortalecer especialmente a doutrina cristã sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça, sobre a salvação. Por isso ele, Paulo, se tornou indiscutivelmente o grande defensor do Evangelho de Cristo. Já o mundo religioso de Paulo já começa com Paulo se identificando como judeu. A despeito dele ter nascido fora da Palestina e ter nascido em Tarso, na verdade, ele se apresenta como judeu. Em Atos 2 e 3, Paulo faz uma declaração numa defesa que ele teve que fazer em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem e o tratavam como traidor da fé judaica. Mas sabe o que ele respondeu? Ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Paulo, quando falou a aquela plateia, quando todos esperavam que ele falasse apenas em grego, Paulo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso, era influente na sinagoga em Tarso e criou seu filho também para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Por isso, Paulo foi criado dentro da fé judaica, obedecendo a todos os requisitos para que alguém pudesse, de fato, corresponder à expectativa do povo judeu, como a circuncisão, que foi uma lei obedecida pelos seus pais, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Ele declarou isso em Filipenses 3 e 5. E uma vez que os judeus também valorizavam muitas genealogias, Paulo se declarou ter vindo da tribo de Benjamim. Ora, dentro da fé judaica, Paulo se tornou um ardoroso defensor da Torá, que são os 5 livros da lei, que obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Paulo se tornou, portanto, um religioso extremamente zeloso e dava testemunho disso e brigava por isso. Em Jerusalém, ele gostava de estar com os escribas e doutores da lei. Ele sabia tudo acerca dos ritos e leis e regras que regiam o santuário de Israel. Mas a gente percebe que o mundo do apóstolo Paulo acabou se tornando o palco de sua mensagem ao povo gentil. E esse mundo seria o que eu chamaria de um mundo missionário dos apóstolos. E naquela época restringia-se numa visão limitada para os demais apóstolos, inicialmente ao povo judeu. Quando o Senhor convocou a Paulo, o chamou porque Paulo tinha as características que o Senhor precisava para dimensionar o evangelho a outras terras, a outras nações. Por isso, a cultura romana e grega que Paulo adquiriu lhe davam condições de perpetrar o mundo gentílico. E por isso ele plantou igrejas na Galácia, na Acaia, na Ásia Menor. Ele não se importava muito com status social. Ele tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judaicos, nas praças do Areópago, em Atenas, e outros lugares de destaque. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus a essas nações e a esses gentios. Com isso, nós entendemos que a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da sua vida o tornou capaz de enfrentar os seus oponentes com ousadia e consciência. Paulo era um excelente orador, era muito arguto no conhecimento de várias ciências. Ele tinha uma personalidade forte, muito dinâmica, orientada por convicções fundamentais que ele perseguia sempre nos seus objetivos com desvelo. O mundo do apóstolo Paulo, na verdade, se tornou o mundo que Deus lhe abriu para que ele continuasse
a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Dessa forma, meus queridos irmãos que estão começando a estudar essa lição, dei aqui um panorama geral desta lição, que é o início de todos os assuntos que vêm à frente, uma riqueza imensurável de assuntos como Saulo como perseguidor, a conversão, onde nós damos destaque à doutrina da conversão, a vocação de Paulo para ser apóstolo, a mensagem que Paulo pregava, Paulo no poder do Espírito, Paulo como plantador de igrejas e assim por diante. Até a sua morte nos mostra, na verdade, a atitude positiva de Paulo para pregar o Evangelho e manter-se fiel ao Senhor, que lhe daria o prêmio da soberana vocação, o prêmio de glória que ele receberia quando estivesse na presença do Senhor. Deus abençoe você, meu amado irmão, professor, pastor, evangelista, obreiro de modo geral, que você seja inspirado a explorar dessas lições o que tem de melhor pelo Espírito Santo, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. CPAD, a editora da Escola Dominical.